Pessoal, voltando, eu vou passar aqui alguns dados, né, sobre a TI do Jaraguá e sobre a Tenondeporã. Naira voltando, Mariana, pessoal voltando aí. Eu vou passar alguns dados, vou falar um pouco sobre a campanha, que eu sou um dos coordenadores, né, trabalho na logística da campanha inteira, uma campanha, na verdade, nacional, e aqui em São Paulo eu sou um dos articuladores aqui no GT de São Paulo, né, na frente de apoio de São Paulo. E a gente vai falar, a gente infelizmente não tem números bons, não tem agora um respaldo, né, plausível do governo, que agora resolveu liberar tudo. Até 2 semanas atrás o tal presidente estava errado para o governador daqui de São Paulo, e agora ele está caminhando na mesma proporção, que é abrir tudo, contaminar em massa, né? Agora é contaminação em massa. Agora a realidade é essa. E a gente tem acompanhado, né? Acompanhado o processo, acompanhado tudo que tem acontecido nos territórios indígenas, nos 2 hospitais de campanha que nós temos aqui no estado de São Paulo, hospital de campanha indígena, né? Não estou falando dos outros hospitais de campanhas convencionais, que é o do Jaraguá e é o da Tenondeporã e o do Curucutu. Na verdade são 3, aonde funcionavam as escolas, se tornaram hospitais de campanha. Só que esses hospitais de campanha, eles não têm respiradores. Eles são hospitais de campanha, né, para leito convencional, leito comum, enfermaria, não é UTI. Então nós não temos UTI dentro desses hospitais de campanha, não há respirador. Inclusive na semana retrasada eu cheguei no Jaraguá, o Tiramonha que veio falecer, estava num estado muito crítico, né? E no dia seguinte entrou em óbito. Foi encaminhado para o hospital, saturação baixa, e entrou em óbito. Essa preocupação, né? E quando a gente vê com a campanha da PIB, né? Nenhuma gota de sangue a mais, a gente trabalha nessa vertente em todos os sentidos, desde o vírus, a repressão, né, do agronegócio. Quem é um negócio, tirar vidas, né? Faz parte do processo do agrobusiness, do agronegócio, da bancada ruralista que está em Brasília. Então é muito complicado trabalhar, com esse poderio, se tratando de povos indígenas. Não acabando ainda nessa parte, você tem o problema socioeconômico nas aldeias urbanas ou nas aldeias que estão nas grandes cidades, e você tem o problema de saúde indígena, que aí é todo o território nacional. Uma nota hoje do jornal G1, do grupo da Rede Globo, dá conta que o que está acontecendo e o que pode acontecer com os povos indígenas da Amazônia Legal é uma grande catástrofe. Não são boas as perspectivas, segundo as organizações governamentais que trabalham com os indígenas na Amazônia Legal hoje. E aqui no Sudeste também não é diferente. Então, por meio disso, né, o Thiago teve que sair da live por conta de saúde, de problema de saúde da mãe dele. Ele está com sintomas do Covid-19 e ele teve que ir lá para poder ajudar a mãe dele, levar a mãe dele para o hospital, porque é aquilo que eu estava falando. A gente tem um ponto de atendimento no Jaraguá, mas só que esse ponto de atendimento é para receber aqueles pacientes que estão com o vírus, mas não estão em estado grave, não estão precisando de um leito de UTI. Num caso de piora, tem que ir para um hospital próximo lá no Jaraguá e depois retorna para a aldeia e fica internado na aldeia se não precisar da UTI. Deus queira e Anderu ilumine que a mãe do Caraí de Acupé não precise, né, do leito de UTI, e que seja descartado também a possibilidade de uma Covid-19, que possa ser uma gripe, uma coisa mais tranquila, que ela possa se recuperar o mais rápido possível
é o que a gente deseja para todo mundo. Ninguém quer, né? A gente tá na torcida que nenhuma pessoa, né, seja contaminada por um vírus tão mortal e cruel que tem abalado a sociedade mundial. E a gente não tem nem como se expressar, né, com as pessoas que perderam seus entes queridos por conta do Covid-19. Então, alguns dados aí que nós temos, agora mais atualizados, na UBS, dados informados pela UBS do Jaraguá, tá? Os dados mais plausíveis são os informados pela própria unidade de saúde dentro da terra indígena. Então, a gente tem um total de testes para uma população de 750 indígenas, foram testados 402. Positivo, eu tinha, hoje, são os dados de hoje, tá, gente? Eu tinha falado 72, errei por 20. Positivos, 92. Negativos, 251. Resultados pendentes, 93. Isolamento no CECI, que é o hospital de campanha. O número diminuiu, mas esse número diminui e aumenta, né? Entra 3, sai 2, entra 7, 8, tudo depende de como está o momento. Altas, né, curados, já 64 dos 92. Então nós temos quase 30 ainda infectados. Internação hospitalar 0, óbito 0. Esses são os números da terra indígena do Jaraguá. Isso é o que a gente tem de momento na terra indígena do Jaraguá, que tem uma população de aproximada 750 pessoas, seres humanos, que vivem na menor terra indígena da América Latina, a menor terra indígena do Brasil, né, dentro de uma macro-região, né, que faz divisa ali com 3, 4 municípios, Caieiras, Osasco, São Paulo. Então, a gente tem, dentro dessa macro-região, nós temos a menor terra indígena do Brasil e da América Latina. O Thiago estava falando sobre as abelhas, né, a importância das abelhas, da preservação do ecossistema. Eu não vou querer estragar, tem muita pergunta boa, tem muita coisa legal. E a gente vai continuar falando isso na próxima terça-feira, espero que todo mundo acompanhe. O que nós temos, né, hoje, trabalhando de coisa positiva, e aí a gente pede a colaboração dos nossos parceiros, das pessoas que acompanham as lives, que vocês possam colaborar com a nossa campanha, né? Eu já vou falar da campanha, mas antes eu vou responder a Martinha. Os números são muito preocupantes, viu, Marta? E aí é muito alarmante, porque eu cheguei na aldeia Guarapaju, a Marta conhece, a Marta fez o mestrado dela lá, né, a professora Marta, bióloga, professora da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, uma grande parceira, e a Martinha conhece muito bem a comunidade ali da Tenondeporã, que está ali dentro da terra indígena. Então, Marta, não se assuste pelo que eu vou te falar agora. Só na Guarapaju, onde a gente tem um trabalho junto, são 8 contaminados, tá? Tem 8 contaminados na Guarapaju, são mais 3 contaminados na Brilho do Sol. Isso até o último resultado. Agora a gente já não sabe como tá. A Tenondé com um número muito alto. Se a gente tava com um número aí de aproximado de 150, toda a terra indígena, todo o território tá com cerca de 250 indígenas contaminados. Aí deve estar chegando nessa casa. Então o número é muito preocupante para uma população que não é tão grande. Se você pegar que a terra indígena Tenondeporã tem menos de 2.000 habitantes, você tem 10% da população da terra indígena contaminada. Está contaminada, né? É muito preocupante. A Marina Herrera também é grande parceira indigenista também, sabe disso. A Marta Marcondes, que é bióloga, parceira, sabe disso. A Maria Camila, que também está acompanhando, é bióloga, e outros companheiros, amigos aí que estão acompanhando, que tá na área ambiental, sabe que isso é um número preocupante, né, para uma população indígena que está sofrendo descaso já há 530 anos, né? Esse descaso não é do governo
atual. Esse descaso já vem já de uma perseguição muito antiga, desde que os invasores chegaram aqui no Brasil. Então, vou falar um pouco da campanha. A nossa campanha, que é uma campanha em parceria com o Mesa Brasil, do Sesc São Paulo. A gente tem aqui a nossa amiga Marina, que é uma das responsáveis e representantes lá do Mesa. Greenpeace, na parte de logística, né, com transporte. Instituto Acanda, com a arrecadação de valores, a conta, né, do Instituto, a conta aberto para arrecadar os valores. E aí você tem também toda a parte logística que é feita lá, higienização, treinamento, a arrecadação dos materiais, tudo chega lá no Instituto Acanda. E aí tem a equipe de voluntários, que para mim é um dos principais braços, né, dessa campanha, que são as pessoas que realmente vão lá, sai ali da sua quarentena por aquele tempinho, vai lá, higieniza, ou põe o pé na estrada, viaja 10 horas, 11 horas para chegar nas aldeias e poder fazer a entrega desses alimentos de forma correta. Porque não adianta fazer a entrega, tem que ser correta essa entrega, né? Nós temos a Secretaria de Justiça monitorando, né? A Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo. Nós temos a FUNAI monitorando, apoiando ali na prática, colaborando com todas as ações, os servidores da FUNAI. Gostaria muito de ressaltar o respeito e o carinho que esses servidores de carreira, tá? Não são outros, não. São os de carreira que estão lá porque amam, defendem a causa indígena e fazem um papel muito significante, tanto a CTL de São Paulo quanto a CTL do Litoral. Essas pessoas têm uma importância muito grande para que essa campanha aconteça. Os outros parceiros, né? Aí os voluntários que doam para que a gente mantenha essa campanha de pé enquanto houver a pandemia. Então é um grupo grande, é um grupo bem uniforme. As prestações de contas vão estar disponíveis no site do Instituto Acanda para quem for colaborador. Vai estar disponível num drive que a gente vai divulgar também em breve. Toda a prestação de contas, tudo muito limpo, tudo muito bem esclarecido. É dinheiro público quando que eu falo, não é porque é do governo, mas é dinheiro de pessoas que estão depositando uma verba para poder ajudar na logística, para poder ajudar na alimentação dos voluntários, para poder ajudar de qualquer forma. Então é muito importante essa campanha para a população indígena. Agora também está entrando mais um novo parceiro, que é a Unifesp, que a gente vai fortalecer aí com a Unifesp. A Unifesp vai dar uma boa arrecadação, né? Uma boa quantia de cestas básicas, que a gente também vai agregar o povo quilombola, que também precisa desse apoio. Então, o povo quilombola que precisa desse apoio também vai ser direcionado para eles. Então a campanha, quando ela é séria, ela é honesta, ela é digna, ela só tende a crescer, os parceiros se aproximarem. Agradecer a todo mundo que colaborou até agora. A gente já tem praticamente 3 meses, quase 3 meses de campanha, e a gente precisa da ajuda de todos e todas para que a campanha continue de pé. Quem quiser ser voluntário, estiver seguindo a quarentena, né? Tem um dos requisitos para ser voluntário tá seguindo a quarentena, né? Não pode estar indo para barzinho, não pode estar indo para shopping. Agora abriu o shopping, mas tem gente querendo ir para shopping, eu prefiro ir para floresta, né? Eu sou do bicho do mato. Então não pode estar fazendo parte desse processo. Se a gente eu tô fazendo parte do processo aí, eu tô indo para shopping, eu tô indo para barzinho, obrigado, gratidão. Você pode apoiar de uma outra forma, sendo colaborador na divulgação, né, divulgando, falando, conversando com os amigos. Mas a gente tem essa preocupação, porque a gente está em casa, a gente só sai daqui para ir para o instituto para poder fazer higienização e para ir para as aldeias. Temos todo um aparato, compramos EPIs para todos os colaboradores, então tem EPIs também.
a gente faz todo o processo. E aí eu vou convidar uma pessoa para bater um papo aqui com a gente, que vai falar um pouco sobre a campanha. Então a gente acha que hoje do Thiago, né, como teve esse problema de saúde com a mãe dele, no meio da live, eu vou convidar uma pessoa aqui que ela vai falar sobre essa questão da parte biológica, da parte da importância. A gente pode abrir nesse bate-papo, tem a professora Marta também, que se quiser falar um pouquinho, daqui a pouco a Marina, mas agora eu vou convidar a Maria Camila de Mello, que é bióloga, é uma das colaboradoras, é uma das coordenadoras da frente, e eu vou convidar ela para poder falar um pouquinho sobre a campanha. Eu não consigo daqui. Eu posso sentar nessa frente. Então, A gente tá fazendo live junto, então. Essa live é inédita, tá, gente? Então essa live é uma live inédita. A Camila não vai aparecer embaixo, ela vai aparecer aqui do meu lado. O risco de travar. O Instagram tá revolucionando. Vamos lá. Tem algumas perguntas aqui. Quais são os responsáveis pela entrada do Covid nas aldeias? Você quer responder ou quer que eu respondo? Eu acho que essa parte você pode responder, que é bem mais técnico na questão de direito ao acesso, né? Tá. Pra gente entrar nas aldeias para fazer a campanha, para levar o alimento, a gente teve que ter uma autorização do Ministério da Justiça junto à FUNAI. A FUNAI cedeu uma autorização até dia 31 de julho para que a campanha possa entrar dentro das aldeias e fazer a doação. Fez a doação, higienizou, entregou, veio embora. Não fica lá um minuto. Temos vários requisitos acordados. O que aconteceu? Muita gente foi fazer de boa fé e tal, e era assintomático muitas vezes. E boa fé é uma doação. Vou levar máscara, vou levar 1 quilo de arroz, vou levar 1 quilo de feijão. Isso pode, tá? Não estou afirmando. Pode ter sido um meio de contágio. 2, o indígena urbano, principalmente os urbanos, eles vão no mercado, eles vão na feira. O outro pode ser outro meio de contágio. O dinheiro, gente, é um dos maiores meios de contágio. E ninguém se dá conta. As pessoas estão tão cegas no capital que as pessoas não se dão conta que o dinheiro é o maior meio de contágio, porque todo mundo pega no dinheiro a todo momento, né? Eu tenho minhas críticas, mas a Camila fica me cutucando, eu vou me comportar. Então o dinheiro é um meio, mas aí sendo técnico, eu não estou aqui falando de partido de nada, não. Estou sendo técnico, o dinheiro é um meio de contágio. O celular é um meio de contágio. Só que divulgaram o celular, porque o celular, tá garantido, já tá comprado. Agora o dinheiro, se você ficar... se todo mundo... Hello, moto. Se todo mundo coloca na cabeça que o dinheiro é um meio de contágio, as pessoas deixam de pegar no dinheiro e nem todo mundo tem cartão bancário para ficar passando toda hora, né? Então é um risco a mais para a economia. Contatos de pessoas de fora, né? Ou indígena que transitou de um lugar para o outro. Então são vários os meios de contágio, gente. Não dá para definir de como ocorreu, e o contágio interno. Aquele indígena que foi para determinado local, tinha um infectado lá, um assintomático muitas vezes, aquele indígena adquiriu o vírus, trouxe para dentro da aldeia e espalhou dentro da aldeia. Eu tenho uma posição para falar sobre isso, que é a seguinte: boa noite a todos. Que uma das questões também que a gente precisa prestar bastante atenção em relação ao processo de contágio é o quê? Tem todos esses processos que as pessoas podem uma pegar da outra, o dinheiro, seja o que for, ou por doação, essas questões. Mas o que poderia ter evitado, e que pode estar evitando que os contágios continuem dentro das aldeias, é respeitando o decreto de não entrar nas aldeias. Agora não é momento de visita, agora é momento de cuidado. E um dos processos também que a gente precisa discutir, que não foi discutido, e a gente tem, pelo menos dentro do grupo, dentro da FAPIB, é justamente o acesso à informação sobre isso. Então temos
mas o indígena de tal aldeia tem celular, o outro tem a formação, mas para quem já tem algum tipo de informação, se trata de um vírus novo, cada vez que aparece tem dados novos sobre vários tipos de pesquisas, onde circundam formas de contágio, assintomático, não assintomático, que nem teve agora sobre a OMS, de uma informação tirada de contexto, mas principalmente é o acesso à informação. Muitos têm celular, mas não têm internet, ou então não têm meios de informação mais concreta, né? Por isso que eu acho muito importante também a gente começar a tomar cuidado com os tipos de veiculação das informações. Teve vários grupos que a gente participa onde o pessoal estava falando para tomar chá com alho. E isso ia resolver, que eles vão poder estar se preocupando com isso. E acaba expondo ainda mais o indígena. Então, a partir do momento que a gente se compromete como sociedade a evitar que a infodemia, né, que é essa disseminação da informação errada, que ela pare de passar para frente. E quando a gente vê isso em meio de comunicação, a gente tem que fazer uma denúncia como comunidade, como sociedade, tornar responsável pelos contatos, porque isso é muito importante. A gente não tem, eles não têm acesso o suficiente, muitas vezes, para a gente chegar e apresentar para eles, tira o dedo de baixo que é onde está saindo áudio, de apresentar para eles as informações com mais qualidade, de forma mais didática, dentro do contexto deles. Conseguiu ouvir agora? E agora, Martinha? Acho que a gente podia tentar com um áudio com fone, que eu acho que fica com mais qualidade. Agora sim? Então eu tava... Pelo menos pegar da parte... Melhorou? Tá, eu vou falar um pouquinho mais alto então. O ideal seria que a gente pudesse se tornar como uma comunidade mais responsável sobre o que a gente está participando. A partir do momento que você está num grupo, que você está num local onde tem uma informação equivocada, uma informação que está nitidamente, que ela foi tirada do contexto, que ela é uma informação errônea, o ideal é que você denuncie para veículos da comunicação, por exemplo, como o Facebook. Porque tem muitos grupos indígenas onde as pessoas estão passando essas informações desses chás milagrosos, né? Que acaba expondo ainda mais a saúde desses indígenas. Seria essa uma das questões que a gente, como grupo e como sociedade, né? Para poder enxergar de uma forma mais ampla o quanto a comunicação atualmente está sendo um problema. Não ter acesso à informação, e a informação que chega, muitas vezes, ela é totalmente errada. Aí, teria mais alguma coisa, Ed? Mais alguma pergunta? Então é nesse contexto, né, que a gente vem trabalhando, né, a gente vem buscando as informações, passar as informações corretas para as pessoas, para que elas consigam mediar, né, poder passar, gente, não é hora de nem sair de casa, muito menos ir para a terra indígena. A não sei que você esteja fazendo uma campanha como essa que a gente está fazendo, e esteja trabalhando de forma correta, porque se não trabalhar de forma correta, não atuar de forma correta, você vai acabar prejudicando mais pessoas ainda, vai levar informação errada, e o número de 200 vai para 400, de 400 vai para 1.000, o número de óbito aumenta, né, os mais velhos são os primeiros a morrer. Na Tenondeporã começou ao contrário, foi uma criança de 1 ano, né, vale a pena ressaltar, né, foi um bebezinho que veio entrar em óbito, que depois fizeram os testes na família inteira, a família inteira estava infectada, foi infectada, e a questão da criança de 1 ano, depois de 1 mês e 13 dias veio o resultado do laudo, né, que a criança tinha morrido de Covid-19. Depois de 2 meses quase, morre um Tcheramõe, né, que na língua guarani, Tcheramõe significa um longevo, né, uma pessoa com uma idade mais elevada, né, o conhecido idoso. Então é o avô, né.
Dois dias depois, mais um óbito. E, na verdade, um dia depois, mais um óbito. Foram 3 óbitos no final de semana passado. Então a gente fica muito preocupado, né? Porque é uma população que não chega a 93% da população brasileira. É muito preocupante. Se você pegar o último censo do IBGE, 93% da população brasileira é indígena. É um número pequeno, não, é minúsculo, né? E em vez da população não indígena cuidar para que essa população ela aumente, para que ela mostre a cultura que ela tem para os nossos filhos, para os nossos netos, né? As pessoas estão cada vez mais preocupadas com o próprio ego, com o próprio valor e com valores que não são sentimentais, né? Com valores que não são culturais. A pesquisa mostrou o seguinte. A mulher está respondendo aqui, eu estou falando de cultura. Então a gente fica muito nessa questão dos valores monetários e esquece os outros valores que têm tanta importância quanto. E é muito importante nesse momento a gente falar sobre isso, né? Dialogar sobre essa questão. Gostaria de fazer um convite aqui para uma pessoa muito especial, né? Que é uma profissional da área, está na área de medicina. Camila, sossega, por favor. Minha amiga Marta Marcondes também, se ela quiser também falar um pouquinho, né, sobre essa questão do Covid aí, ela que trabalha com povos ribeirinhos, né, na Billigs, se ela tiver o interesse aí de estar falando alguma coisa, Martinha, fica à vontade, tá, Martinha? Bom, então é isso, gente, que acontece, né, a gente tem esse problema, isso é um problema da região metropolitana, e ainda a gente tem os problemas do litoral. Boa noite, Martinha, tudo bem? Oi, Ed! Nossa, me pegou de susto aqui. Te peguei de surpresa, né? Então hoje a gente acabou cancelando a agricultura em debate para falar até de Covid, que é um tema que eu tenho evitado o máximo falar, porque é o assunto do momento, né? Todo mundo está falando de Covid, 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 e eu prefiro, na verdade, estar falando de agricultura, estar falando de coisas boas para a gente, sabe, esparecer um pouco a mente. E o convite hoje para o Thiago era justamente esse, né? Thiago, vamos falar de abelha, vamos falar de natureza, vamos falar Muito de coisa bom. legal, né? E aí, Ô, Martinha, Ed, como que tá? muito Como estão legal as falar coisas? com vocês. A gente aqui nós criamos uma coragem agora, né? E estamos começando a fazer uma campanha de coleta no reservatório Billings, né? Até por conta das aldeias, com exceção do Jaraguá, óbvio, né? Mas se você pegar Tenondeporã, Crucutu, Guarapaju, Raio de Sol, todas elas estão às margens do reservatório, né? Então, domingo eu fiz a parte do reservatório que é Grajaú, Cantinho do Céu, Jardim Apurá, né? Toda a parte de Diadema e São Paulo. E amanhã eu vou fazer a parte limpa do reservatório, né? Aquela parte mais preservada, inclusive onde estão as aldeias, tá? Eu não tenho como verificar se existe ou não, né, a questão do coronavírus nessa água, porque a gente ainda não tem equipamento e nem material para fazer isso, mas eu consigo fazer uma comparação entre o período de pandemia e o período sem a pandemia, o que está acontecendo no reservatório, tá? Porque, assim, muitas pessoas que estão no entorno ali me falaram que houve uma melhora, inclusive, da água do reservatório nas áreas que são mais preservadas, né? E eu vou ver isso amanhã para poder trazer uma notícia aí para vocês, porque assim, se é para a gente falar de coisa boa, então vamos falar também, né? E é importante a gente saber que esse período que nós ficamos em casa
nós ficamos quietinhos dentro de casa, muita coisa boa no ambiente acabou acontecendo, né? Acabou que nós tivemos melhoria na qualidade de água de alguns locais, praias principalmente, os estuários, e eu quero ver lá na Billings como é que está isso, né? Quero ver se essa água melhorou nesse período, e eu espero que tenha melhorado. E o pessoal vem relatando com relação à poluição atmosférica, que nós tivemos uma melhora, né, óbvio, nos poluentes que são lançados aí na atmosfera por conta dos veículos não circularem. Então, a gente tem coisas que aconteceram que eu acho que nós, humanos, temos que pensar um pouquinho em toda essa nossa ação sobre o ambiente, o quanto nós podemos, com soluções simples, eu acho que isso que é legal, viu, Ed, o que você faz, né? A proposta da agroecologia, a proposta da... Bom, você sabe que eu sou sua fã, né? Com as suas propostas Também sou seu fã. das alternativas, né? Para que nós possamos melhorar a condição de vida das pessoas, né? Com relação à saúde, com relação a esse contato que a pessoa tem com a natureza. Por isso que o Tiago estava falando, né? Ele falou cada coisa tão significativa que é isso, né? Poxa, o que nós precisamos realmente para sermos felizes e para que nós tenhamos saúde, bem-estar? Não é muita coisa, né? Então, acho que a proposta da agroecologia, a proposta da gente voltar um pouquinho para as nossas raízes, né? Essas raízes do solo mesmo, né? Junto com a terra, junto com os animais. Poxa, ele estava falando das jataíma, da saia, todas as abelhas sem ferrão, a importância desses bichos para nós, enquanto agentes de polinização. Então, eu acho que nós temos que pensar um pouquinho. Eu acho que essa pandemia ela veio meio que para fazer a gente parar um pouco, né? Ficar lá dentro de casa e para que nós pudéssemos pensar um pouquinho sobre as nossas atitudes. O que eu sei certo é que a gente não pode voltar da forma como nós estávamos antes, né? Então, eu estou tentando reunir informações do nosso reservatório, que é a minha área de estudo, né? Para afirmar isso e falar assim, gente, olha aqui, né? Essas áreas que antes você tinha poluentes, diminuiu a questão da poluição. É isso que eu quero mostrar para as pessoas. E que a gente tem que repensar esse nosso modo de vida, né? Então, eu sou uma pessoa otimista, então acho que a gente sempre tem coisas boas aí para falar com as pessoas. É, Martinha, você é um arraso, você sabe que eu, a Camila, a minha mãe, a gente tem um carinho enorme, você é conterrânea lá da minha mãe, né? Vocês duas. A gente tem um carinho muito enorme por você, além de uma excepcional profissional, a gente já trabalhou juntos em algumas ações, em palestras, né? Palestrando junto, fazendo muita coisa legal já, assim, eu espero que a gente ainda tenha muita coisa legal para fazer junto, né? Com certeza, Ed, com certeza nós vamos ter muitas coisas boas e nós estamos num mês interessante, né? Porque esse mês é o mês do Dia Mundial do Meio Ambiente, né? Então, que é espaço para todo mundo, né? Para todo mundo que quer falar da questão ambiental, acho que é um espaço importante. Mas eu gostaria muito que as pessoas que falam tornem as suas palavras suas ações, né? A gente não pode porque foi o dia 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, vamos falar... Não, gente, vamos falar o ano inteiro, né? Na realidade, a gente fez até uma brincadeira, nós, do Projeto PH, a gente falou assim, vamos cuidar do meio ambiente por inteiro, né? Então, a gente, na realidade, né, tem que pensar quais são as nossas ações e que pequenas coisas que a gente pode fazer, que você já falou sobre a questão da compostagem, né, sobre essa questão das abelhas sem ferrão,
sobre a questão, quando você tem uma terra que você pode fazer um biodigestor, como que foi feito lá na Guirapaju, né? Os banheiros com biodigestores, que aquilo é fantástico, né? A nossa parceria com a arquitetura, para que a gente pudesse fazer, né, a casa de reza, que saiu tão linda, a gente fez o pessoal da arquitetura vir trabalhar, fazer com a gente o projeto, e esse projeto sair do papel. Então, gente, eu acho Além, assim, são... além, Oi? além da sua orientadora de mestrado, aquela lindona, A que é um Marília, moço, né? eu falo que a Marília é minha guia, assim, a Marília é minha mentora, porque foi por meio da Marília, quem não conhece, leia alguma coisa sobre a Marília Godoy, ela é, assim, eu falo que ela é uma Guarani, né? Agora, Porque foi por meio dela que eu entrei neste mundo Guarani, graças a Inhanderu, né? Que eu faço parte deste mundo, eu sou muito feliz por fazer parte desse mundo. Muita coisa do que eu aprendi nesses 20 anos aí, né? Que eu faço parte desse mundo Guarani, muitas dessas coisas fizeram com que eu mudasse uma série de coisas, inclusive na minha vida, né? Como é que eu me comporto, o que que eu faço, o que que é prioridade, né? Hoje o que é prioridade para mim é os meus cachorros, meus amigos, né? Minha família, você fazer coisa boa com pessoas boas, né? Então acho que é isso que a gente tem que deixar aí. Eu até falo pro pessoal, né? O Tiago falou um trechinho, mas eu acho que é bacana falar também. Quem não leu ainda o livro que chama Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Krenak, leia, gente, leia esse livro. É muito legal, é um livro gente, é maravilhoso, né? Maravilhoso. Eu dou aula no curso de medicina, eu dei para os meus alunos lerem. A gente fez uma discussão tão maravilhosa que eu falei assim: esses meninos que serão futuros médicos, eles com certeza são diferentes, né? Então, eu acho que quando a gente começa a trazer essa coisa, né, num grupo de 60, se você sensibilizar uma meia dúzia aí, você já está no lucro e a gente vai modificando esse nosso planeta. Não dá para a gente ficar como nós estávamos anteriormente. eu estava compondo uma mesa com a Célia Craxiabá, né, uma etnia de Minas Gerais, os Craxiabá, e ela falou uma coisa que me fez entender algumas falas, né, que nós temos, né, a gente está discutindo esses dias, é indígena ou índio, é preto ou negro, algumas coisas estão sendo desconstruídas, e demora um pouquinho mesmo, né, para a gente começar a entender que é uma forma pejorativa, que criaram para desqualificar muitas vezes, e é um processo cultural que demora, então não está errado nem um jeito nem outro, né? As pessoas têm que ter o bom senso de falando, olha, vamos mudar um pouco essa percepção, essa concepção, não está errado, mas vale a pena mudar. E aí a Célia Craxiabá falou uma coisa que é muito legal estar falando, né? Foram duas coisas ditas que é muito interessante. Primeiro, não existe o dia do índio. Dia 19 de abril não é o dia do índio, é o dia do exército. Né? Foi criado para jogar uma cortina de fumaça ali, lá na época da ditadura militar. Segundo o que se considera, os indígenas se consideram como abril indígena. Então, todo mês é indígena. Por que a gente não adota, em vez de dia do meio ambiente, a gente coloca junho ambiental? Né? Passa a ter um mês inteiro de polêmicas ambientais, porque tem tanta coisa para a gente falar de meio ambiente que vai o ano inteiro se deixar, né? Exatamente. Então a gente começar a mudar. E outra coisa muito interessante, sabe, Marta? Eu que venho também da especialização em desenvolvimento sustentável, e aí a pessoa falou assim, mas desenvolvimento sustentável? Tudo que é ruim, olha a concepção do indígena, né? Tudo que é ruim tem des na frente. Desgraça, desumano, desleal, desenvolvimento.
Então, não é melhor a gente falar envolvimento sustentável? Não é? Cara, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca nem tinha passado na porta de pensar nisso. E eu Nossa, olhei assim para a liderança indígena Crexiabá e falei assim, cara, desmatamento. eu peguei de queijo caído. Meu, é envolvimento sustentável, sabe? Vamos se Exato. envolver, vamos pegar o negócio. Eu estava quando eu compunha o comitê executivo do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado do Estado de São Paulo, lá é, no governo do estado. E aí o que aconteceu? Numa reunião a gente estava discutindo, né? Não adianta se a gente pensar de forma unilateral, a gente tem que pensar de forma integrada. Você é conhecedora, você sabe bem, Marta, que o problema da bíligas, ela abrange aí São Bernardo, Santo André, São Paulo, Diadema, Ribeirão, Rio Ribeirão, Grande, Diadema, Santo André. olha aí, são pelo menos aí 7, 8 municípios, chutando aqui, sem fazer conta. Se a gente resolver o problema em um município, resolve? Não, não é? Não. Mesmo que seja São Bernardo que detém a maior parte do reservatório, né? Não resolve. Se você não tiver o envolvimento, né, de todos os municípios, que são 6 municípios diretamente ligados, né? Que é São Paulo, São Bernardo, Diadema, Santo André, Rio Grande da Serra e Ribeirão Pires. São 6 municípios que têm, de alguma maneira, eles têm relação com o reservatório, inclusive para a recarga do reservatório, né? Todo mundo, a gente fala, só falando, voltando um pouquinho no Covid lá, né? Todo mundo fala assim, não, que você tem que lavar a mão, que tem que ter água, não sei o quê. Mas cadê a água? Se a gente não tiver água de qualidade, você não vai fazer mais água, gente, né? E aí você fala assim, tá, e em Santo André o povo quer montar, construir lá o tal do Porto Seco, o tal do centro logístico. Como é que pode, gente? Né? Então é absurdo as coisas que as pessoas fazem e dá a impressão que a gente fica querendo brigar, não, é para não ter emprego. Gente, não gera emprego, gera mais problema, né? Problema. Eu tenho um amigo que ele fala sobre as ODS, né? Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E ele fala, é o Zisman Neyman, eu acho que vocês conhecem, né? Um querido, tal, também é lá da Unifesp, né? E ele fala assim que o primeiro objetivo, qual que é? Não é o erradicar a pobreza? Na realidade, a gente tinha que erradicar a riqueza, né? Se a gente pegasse as pessoas que têm... Boa, gostei. Gostei. Se a gente pegasse as pessoas que... É meia dúzia de gato que detém um dinheiro que dá para o planeta, né? Se você pegasse, tirasse assim, só uma parcelinha, não é para tirar toda a riqueza do ser humano, só tirar uma parcelinha, distribuir, fazer... ou não é, gente? É um negócio assim que a gente tem que pensar muito nessas coisas que as pessoas falam com relação a desenvolvimento sustentável, né? Tem que ser envolvimento sustentável, né? E a gente tem que pegar de novo aqueles objetivos e repensar esses objetivos. Só o primeiro já dá muita conversa por aí, né? Então, gente, é uma coisa assim que a gente fala, é mudança de postura, de atitude, né? É isso que a gente tem que pedir para que as pessoas tenham, né? Marta, é muito importante porque uma coisa leva a outra, né? A gente está falando da água, né? Um bem natural, a maior fonte de riqueza que a humanidade pode ter, porque a gente, sem dois serviços naturais, nós não vivemos, né? Esses serviços ecossistêmicos, o ar e a água, eles são serviços fundamentais para a vida humana, né? E se a gente tiver um ar poluído, morre,
vai ter um tempo de vida menor, né? Exatamente. Se nós tivermos uma água poluída, uma água contaminada, o índice de doenças e tudo mais aí, que você é bióloga, sabe 10 mil vezes melhor do que eu, sou gestor ambiental, vejo as coisas de uma forma mais macro, né, e da área da geografia também, e na geografia também vem uma coisa mais macro, os biólogos eles vão mais a fundinho ali, minucioso, né? Dá uma aprofundada. Então, se a gente for entender, olha só, abrir hoje os shoppings em São Paulo, os comércios na cidade de São Paulo, e deixar o ABC fechado. A cidade de São Paulo é maior do que o ABC. Só a cidade de São Paulo tem muito mais. A população da cidade de São Paulo é de 13 milhões. A população do ABC é de menos de 3 milhões. Menos de 3 milhões. Então, a jogada foi feita errada. Era muito mais fácil liberar o ABC e deixar São Paulo fechado, né, entrar nesse laranja, apesar que eu sou contra do laranja em qualquer lugar, sou contra, porque isso é uma concepção minha, como cara que está na área ambiental, que enxerga, né, as questões ambientais, isso vai gerar um impacto muito grande. As pessoas que estão em São Paulo vêm para o ABC, as pessoas que estão no ABC vão para São Paulo. Isso foi a discussão do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana. A gente não está falando de São Paulo isolado, gente. A gente está falando de São Paulo macro-região. Está entre as 10 maiores, está entre as 3 maiores manchas urbanas do mundo que é possível se avistar do espaço. Do espaço. Exatamente, exatamente. E aí, o que acontece, né? Você, de qualquer maneira, as pessoas que vão a São Paulo, por exemplo, muita gente é aqui do ABC, né? E vai a São Paulo. Então, na realidade, se você não fizer a quarentena, ou como deve ser feito, né? Se nós tivéssemos feito isso desde o começo, que as pessoas efetivamente respeitassem o que deve acontecer, seria extremamente positivo. Mas não, né? Infelizmente, nós tivemos aí uma coisa truncada, né? Com muito vai as pessoas não respeitarem. Então, você anda, eu vou falar, né, pelo que eu vi domingo, que eu estava lá navegando na Billings, gente, um monte de gente, né, entrando na água, chegando até a beira, um monte de gente junto ali, né, fazendo o quê? Comemorando o quê, né? E todo mundo sem máscara, e todo mundo sem cuidado, sem o devido cuidado. Então, isso me preocupa muito, né? Nossa, entrou um aluno meu, Álvaro. Álvaro! Meu aluno da medicina. Gente, olha, dá pra gente ver quem entrou aqui também. Então, Ed, é isso, né? Gente, é muito o que pensar, nós temos que ser muito comedidos com as coisas que a gente vai tomar como o verdadeiro aí. O que eu sei é assim, as pessoas estando em casa, né, circulando menos veículos, nós tivemos uma melhoria na questão ambiental. Isso é fato, né? Vamos ver isso depois, né? A semana que vem, se a gente quiser bater um papo aí sobre os resultados, né, do que a gente conseguiu, das análises que nós fizemos aí da Billings, a gente pode bater um papo mais, não na terça, porque eu ainda não... Ai, que lindo! Nós adiamos para terça-feira, Martinha, a live do Tiaguinho, né? Porque para quem está entrando agora, quis acompanhar. Vamos fazer a outra semana, Ed? Pode ser na quinta, pode ser. Na quinta. Na quinta, não. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer na sexta, porque na quinta, o professor André, que é um dos colaboradores do Agricultura em Debate, ele achou melhor fazer as lives com ele, do Agricultura em Debate, às quintas-feiras.
Então, às quintas-feiras, a gente tem uma agricultura em debate. Não a semana que vem, que aí tem tempo de eu analisar, de eu já ter os resultados, que eu preciso de um tempo para isso. Nós conversamos em off, decidimos uma data, Isso, e aí a gente publica para a galera. A gente pode fazer o seguinte, você está me devendo uma agricultura em debate, né? A gente pode falar das formas de vida ali dos ribeirinhos, do que se cultiva, dos guaranis mesmo, e junto com isso a gente traz o tema do Covid com análise das águas e com o resultado dentro do Agricultura em Debate, para a gente fomentar ainda mais, né, tá deixando mais bacana a diversidade também de assuntos. E eu já tinha feito esse convite já, né? Estamos combinados já para outra semana, que eu trago aqui os resultados para você, tá? E falo, né, de uma maneira geral do reservatório, como é que foi diante essa questão do isolamento ou do distanciamento social e das pessoas estarem em casa, né? De antemão, a gente já tem assim, uma prévia, um pouquinho das áreas mais populosas que nós temos uma contaminação maior, infelizmente, né? Porque, óbvio, as pessoas estão em casa. Ai, que linda! Que as pessoas estão em casa, então nós temos uma contaminação maior mesmo. Mas eu acredito que a semana que vem eu tenho boas notícias da área que a gente vai visitar, né? Que eu vou fazer amanhã. Percorrer aquela área toda ali, a parte mais limpa do reservatório. Aí eu mostro umas fotos, né? Aí a gente tem o que mostrar legal aí para o pessoal, fica meu compromisso aí com vocês. A Isilda, nossa, os seres humanos aparecendo, que lindas! Oi! Então, Ed, vamos combinar isso. O que você acha? Eu acho perfeito. Eu acho não, porque esse convite já tinha sido feito. Agora a gente está amadurecendo, né? E vamos deixar prontinho já para outra semana, para a gente poder. Na terça-feira tem o Thiago, com a continuidade da entrevista dele. O pessoal que está entrando agora e querer acompanhar a entrevista do Thiago, a mãe dele está com suspeita de Covid-19, teve uma piora agora à noite, e no meio da live ele teve que se retirar e ir levar a mãe dele para o hospital lá no Jaraguá. Então, nós voltamos com o Thiago na terça-feira. Na quinta-feira segue a programação normal. O professor André Eduardo, doutor em Geografia Agrária, professor do Instituto Federal, fazendo a entrevista. Tem 2 pesquisadores aí que vão falar de campesinato, né, e violência no campo. Um é um professor da Universidade Federal do Sul de Minas, de Mato Grosso do Sul, que é um colombiano até, e é professor lá, e um outro professor também, que é de uma universidade também lá do norte do país. Então tá ainda indeciso aí. E depois, na outra terça-feira, volta eu e a Martinha para a gente bater esse papo, falar sobre o Covid-19, falar sobre a agricultura na região metropolitana, principalmente aqui nos braços da Bíligues, como funciona esse modelo de agricultura urbana, a agricultura rural, mas que está num contexto da metrópole, a agricultura indígena também, né, Martinha? O milho guarani, os cultivos. Exatamente. Então, né? E a importância que isso tem para o reservatório, né? Porque quem está entrando agora, gente, eu entrei de gaiata nessa live aqui, né? A convite do Ed, porque o Thiago teve um problema lá com a mamãe dele, e então agora. Obrigada, Ana. Então agora nós vamos fazer o quê, né? Nós vamos trazer os resultados da nossa pesquisa agora, do reservatório, né? Como é que está, né, nesse momento da pandemia. Eu vou trazer alguns informes sobre essa questão do Covid, do coronavírus em águas de esgoto, porque já existe uma série de pesquisas aqui no Brasil, inclusive aqui na nossa região, né? Então, acho que isso é importante a gente saber. Tem um grupo da Federal do ABC que já está começando a desenvolver essa pesquisa,
E aí eu vou trazer um pouco do que está acontecendo aí dentro do mundo das águas e de saneamento para vocês e como é que está o resultado, e como é que está o nosso reservatório Billings, tá bom? Aí eu acho que dá para a gente bater um bom papo aí. Eba! Agenda cheia para o Agricultura em Debate. Na verdade, esse Instagram não é um Instagram. Ontem eu abri uma exceção, que foi aniversário do Miguel, postei uma fotinha dele lá, que fez 5 aninhos ontem. Então, mas um meio, é um canal para se falar mesmo de agricultura, agricultura, né, sustentável, uma agricultura sadia, sem esse monte de veneno, um canal para falar dos povos indígenas, um canal para falar dos quilombolas, falar de resistência. Então, é um Instagram aí para quem quiser acompanhar, seguir. Tem informações sobre situações como que a gente está passando hoje. Então, não é um meio de comunicação pessoal meu. Isso aí eu deixei para fazer só com o Facebook, eu sou meio velhinho. Eu não sei mexer muito bem nesses trem ainda. Então, a Camila que me ajuda muito aqui. Então, o pessoal quiser seguir aí, para ter as informações, seguir as lives, que são todas ou terças ou quintas, né? Nós temos o Agricultura em Debate. Tem também o canal lá no YouTube, que é onde estão colocados todos os vídeos do Agricultura em Debate. E quem perdeu no dia pode ir lá no canal, que é Agricultura em Debate, tracinho de Milton. E dá para acompanhar a live também lá, fica salvinha lá, fica como se fosse uma biblioteca. Para quem quer pesquisar, né, a agricultura, geografia agrária, é um baita canal, porque tivemos aqui pesquisadores fantásticos, gente do maior gabarito, professores universitários. Vamos ter mais uma professora universitária fantástica, uma das pessoas mais sensacionais que eu conheci na minha vida. Martinha fez parte e faz parte da campanha da FAPIB, né? O carrinho dela foi Tiondaro, como diz os outros. Carrinho nada, né? Carrão. A Duster foi lá, buscou alimento, levou alimento. Então a Marta, no momento, estava dando aula, não podia ir. Falou, editor a chave, vai lá, busca. O carro tá da campanha. O carro é da campanha. Olha, Vivi entrou. Obrigada. Vivi, tudo bem? Obrigada pelo quem falou que meu sorriso. Eu não vi quem é. Que eu tenho um sorriso lindo. Muito obrigada. Tá cheio de aparelho aqui, mas tudo bem. Gente, outra que a gente tem que convidar para vir aqui é a Vivi, hein? Que ela também tem que falar aqui. A Vivi, nós temos um trabalho lá na Guarapaju, que foi muito legal, né? Até falar para a Vivi. Tá funcionando, eu tive lá para levar alimentos lá agora no Covid-19, deu um pulinho rapidinho, olhei. Tá funcionando os 2 ciclos de bananeira, tem água, a gente tá precisando de uma bomba lá para resolver um problema de água, mas a água que já tá lavando a louça, tá indo tudo para as bananeiras, água cinza, tratada em 2 casas já na Guarapaju. Temos que voltar, Vivi, para continuar o processo nas outras casas e fazer o banheiro, né, com evapotranspiração, que é um projeto de ampliar para cada residência dentro da Guarapaju. E a Guarapaju vai acabar virando uma aldeia, uma aldeia ecológica, uma referência. Olha, muito Sandro, bom. Né? O Sandro, que está aqui na live também, o Sandro, gente, é um pau para toda obra aí, como diz, né? Guerreirão também, guerreirão. E é o que a gente estava falando agora, Vivi. A gente, quando o pós-pandemia, né, que era isso que a gente estava falando um pouco, nós vamos ter que nos reinventar mesmo. E uma das coisas que a gente já faz são essas coisas que você já trabalha, o Ed já trabalha, eu já trabalho, que são coisas que a gente pode trazer de melhoria e a gente, com certeza, fazer um planeta assim muito melhor, vendo, né, pessoas. Nossa! Nossa, eu tenho uma mãe de alunos meus do Lumière. Que querida! Martinha, temos 5 segundos, vamos cair, a live vai